Bel hoje vai ser batizada e graças a Deus aqui o Senhor está concedendo esse privilégio de eu, como pastor, poder batizar a minha filha, minha primeira batizanda. Amém. Graças a Deus. Então, alegria, imagina o coração do pai, né? Então, eu estou muito feliz. Meus queridos, eu identifico na minha conversão 3 grandes momentos interessantes e grandes e importantes que eu identifico. Foi um irmão que pregou para mim. Sempre tem uma pessoa que anuncia e prega uma palavra para a gente. Um outro segundo momento foi a respeito de um livro que eu li de Fyodor Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov ou Karamazov. E um terceiro momento, a Bíblia e minha tia numa visita que ela fez em casa. Mas, queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa: Jesus é o centro de nossa busca. Ele é o centro da nossa história. Tudo que nós estamos fazendo, por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Nós só estamos aqui por causa de Jesus Cristo, que é que nos mantém unidos, que é que nos concede essa oportunidade interessante de estarmos na sua presença. E nós estamos aqui também aguardando a sua vinda preciosa. Esse é um momento muito especial nas nossas vidas. João Batista, apontando para o Cordeiro de Deus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que palavra interessante, que palavra abençoada. Jesus Cristo é aquele que, quando veio, ele dividiu a história. E nós agora temos antes de Cristo e depois de Cristo. Olha só que personagem interessante dentro da história. Ele veio e dividiu a história. Ele não só dividiu a história, ele dividiu a Bíblia também. Porque agora nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. E ele também dividiu a natureza. Porque agora nós temos a natureza caída e nós estamos aguardando a renovação dessa natureza, quando Deus fizer tudo novo. E o mais principal de tudo agora, ele dividiu a nossa história. E agora nós temos um Deus Det antes de Cristo e um Deus Det depois de Cristo. Assim como nós temos, cada um de nós que estamos aqui, somos novas criaturas. Então nós temos um ponto em que Ele dividiu a nossa história. Amém. Olha a diferença que Ele fez, não só na natureza, não só na Bíblia e em todos os lugares, mas Ele dividiu a nossa história. Agora nós temos uma nova história para contar, como foi cantada na canção. Meus queridos, esse irmão que me pregou para mim, ele falou um versículo bíblico. Eu era jovem, muito jovem, e ele disse para mim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aquele versículo funcionou como um código que, lançado dentro da nossa mente, vai produzir o seu resultado. É assim a palavra de Deus. Quando você prega a palavra de Deus, o que acontece? Ela funciona dentro de você como se fosse esse código. Você é o receptáculo da palavra pregada e essa palavra fica dentro de você. Quando você lança esse código, um código dentro do computador, ele vai obedecer ao comando para o qual o programador fez aquele código. E assim a palavra de Deus ficou remoendo dentro do meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele ficou dentro de mim, remoendo, e eu fiquei com aquilo angustiado, com aquele versículo que todos os dias falava comigo. A palavra de Deus, quando é lançada dentro dos nossos corações, ela tem esse efeito. Não tem como nós sairmos disso, porque Deus é o Jeová Criador, o qual conhece todos os códigos. Então ele lançou essa palavra, e aquela palavra ficou dentro de mim. E ele falava que eu deveria aceitar Jesus, porque senão eu iria para o inferno. E eu dizia para ele falava para mim a respeito da verdade, a respeito do amor. E eu dizia para ele, falei assim: ó, meu querido, eu não quero saber de Deus porque Ele vai me lançar para o céu, ou se Ele vai me lançar para o inferno. Eu quero saber de Deus porque Ele é a verdade. E assim comecei a minha busca. Foi quando eu tive eu tive outras influências, outros amigos entraram na minha história. E dessa vez quem entrou na história da minha vida foi um ateu, e que dizia para mim: Deus não existe. Esse negócio de Deus está furado. Sai dessa, rapaz. Você não está vendo que esses crentes, esses católicos, essas pessoas são todas pessoas inferiores? Olha, Deus não existe. E aquela má influência me levou a começar a buscar. E a começar a ler. Li Assim Falou Zaratustra, e comecei a ler outros filósofos.
E aquilo não foi me dando bem. Até que chegou um suplemento do Folha de São Paulo. E esse suplemento da Folha de São Paulo, ele falava da vida de Fyodor Dostoiévski. E falava dessa obra, Os Irmãos Karamazov. E eu gostei do que estava falando ali. E falei assim, poxa, eu vou buscar meu ateísmo nesse autor desse livro. E comecei a ler esse livro. Eu recomendo para vocês a leitura desse livro. É um romancista, o Fyodor Dostoiévski. E é um romance muito impressionante. Eu nunca vi ninguém falando fora do Evangelho assim, com a profundidade com que ele falava. E ele fazia análise das personagens bíblicas, e era muito das personagens da sua história, do seu enredo, e aquilo me fascinou. Os 3 personagens principais da história eram Alyosha, Dmitri e Ivan. Ivan era um intelectual, era aquele que odiava o seu pai, todos eles eram irmãos. E ele planejou o assassinato do seu pai pelas mãos de Dmitri. Dmitri era colérico, ele era impulsivo. Então ele pegou e com a sua ideologia, ele traçou um plano para assassinar o seu pai, sem ao menos colocar um dedo no seu pai. Isso aí foi depois feito filme. Se vocês procurarem, vocês vão achar filme a respeito dessa obra, muito interessante. E Alyosha já era o crente dentro da história. Era aquele que fazia diálogos e perguntava a respeito de Deus, e tinha uma busca muito incessante a respeito de Deus. Eu me identifiquei com Alyosha e não me identifiquei com Ivan, o intelectual, apesar da sua inteligência, da sua capacidade, da sua sagacidade, da sua esperteza, da sua manobra, porque ele era muito inteligente mesmo. E ele conseguiu assassinar o seu pai pelas mãos de Dmitri sem tocar. E esse livro vai falando a respeito disso, e esse livro me levou para outro livro, a Bíblia. Eu falei, tenho que conhecer essa Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. E me entusiasmei. Esse é o meu terceiro momento do meu testemunho. Me entusiasmei com a Bíblia. Encantei-me com a Bíblia. Eu tanto me encantei que teve uma determinada hora que eu comecei a ler a Bíblia às 7 horas da manhã, de um determinado dia. 7 horas da manhã. Quando era 5 horas da manhã do outro dia, eu achei um versículo que dizia assim, ó, é Provérbios 25:16. Achaste mel? Come apenas o que te baste, para que não te enfades dele. Detestei esse versículo. Fiquei com raiva, falei assim, meu Deus, está me mandando eu parar, eu não quero parar, eu quero continuar lendo. Aí, essa palavra de Deus funcionou dentro de mim de uma tal maneira que eu li essa Bíblia, acho que em menos de 3 meses, ou um mês, 40 dias, sei lá. Eu devorei essa Bíblia, e de lá para cá, nunca mais parei de ler. Dostoiévski foi uma obra que eu acabei de exaltar diante de vocês, que eu me apaixonei pela leitura desse livro, só consegui ler uma vez. A Bíblia, eu já passei de 50, 60, 70, não sei nem se eu já não cheguei a 100, e agora escrevo sobre cada capítulo da Bíblia. É muito interessante porque ela vai mexendo com a gente consegue entrar dentro de uma literatura estrangeira, e a gente navega naquela mente e é capaz de entender a história, mas quando entramos na mente de Deus e começamos a ver as suas maravilhas, a gente fica encantado. Tanto é que eu passei quase 22 horas lendo a Bíblia. Isso foi muito interessante dentro da minha vida. Isso me levou para conhecer a Jesus. Foi quando eu recebi a visita da minha tia, que foi orar por nós dentro da minha casa. Ela era crente, e ela foi orar. E quando ela orou, ela começou a falar em línguas. E eu tinha lido isso na Bíblia, porque eu já tinha devorado a Bíblia toda. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu fiquei tão impressionado, eu falei assim, uau! E fui aceitar, ou receber o Senhor como meu Salvador. Foi nesse momento que eu tive um encontro com Cristo maravilhoso. Em seguida, foi o meu batismo nas águas. E não pensem vocês que eu, ao receber Jesus, foi tudo paz e tranquilidade, porque eu fui o primeiro da minha casa a receber o Senhor Jesus. E quando eu recebi o Senhor Jesus, enfrentei a minha família, que era oposta e não queria saber do Evangelho de jeito nenhum. E todo mundo se opunha. Meu pai, certa vez, em um momento de ira, ele se aproximou com uma faca diante de mim, e eu fiquei parado, e ele pôs a faca na minha mão e falou, envia essa faca em mim, eu não quero mais que você seja crente. Aí me pôs a faca na mão, eu fiquei com aquela faca, eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele foi na direção da parede e deu uma cabeçada que a casa tremeu. Vai não, Deus.
menino, vou te contar que ele era valente. Mas o Senhor levou ele para os pés dele. Amém. E ele foi salvo. Depois teve outros momentos, a família, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Assim a palavra de Deus nos ensina. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então nesse momento o Senhor salvou o meu pai posteriormente. A história é longa, não dá para entrar em detalhes aqui, mas posteriormente toda a família. Aí depois eu me caso. A esposa certa vem do Senhor, entra na minha vida, Jússia. E eu prego o evangelho para essa menina que não era crente. Incrível como tem poder a palavra de Deus pregada pelo seu servo. A palavra de Deus entrou no coração dessa mulher de uma tal maneira, e ela é meio recatada, quietinha, tímida, mas na hora que fizeram o apelo para aceitar Jesus, meu Deus do céu, ela saiu correndo pela igreja, gritando, levantando os braços e falando: eu quero esse Senhor na minha vida. Ela se apaixonou por Jesus e está aí apaixonada até hoje, encantada. E quando nós entramos na história, quando Jesus entrou na história da minha esposa também, o que aconteceu? Enfrentamos problemas com as famílias, as quais não queriam que nós fôssemos crentes. Entre eles estaria Iron, a pena que ele não esteja aqui, Lede e Rose, que hoje são servos do Senhor e frequentam essa igreja. Eles olhavam para nós e diziam assim: ih, lá vem os crentes. Hoje são servos do Senhor, atuantes, trabalham na igreja e estão buscando. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E meus queridos, nós enfrentamos todos esses problemas e todos esses desafios, e o Senhor nos sustentou e nos deu essa maravilha, essa oportunidade. E hoje eu estou aqui para batizar a minha filha. Olha que privilégio, que maravilha, que Deus poderoso, como é que Deus trabalha nas nossas vidas. Estou aqui com toda a minha família, minha esposa está aqui, o Miguel, meu filho, está aqui, o Gabriel, meu filho, também está lá embaixo, a Isabel, toda a família, e todos nós aqui num momento maravilhoso. Então você que está aqui, saiba de uma coisa: Jesus Cristo é aquele que mudou a sua história. A partir de hoje, o seu batismo, você que vai ser batizado, você tem um compromisso com o Senhor. A sua vida nunca mais será a mesma. A vida de nós todos aqui nunca mais foi a mesma. E cada um de nós tem uma história muito bonita, muito interessante para contar e para compartilhar, para aumentar as nossas fé. Eu tenho certeza que cada um de nós tem isso. Queridos, eu agradeço essa oportunidade. E você que vai se batizar hoje, receba a palavra do Senhor. Não existe nada melhor do que estar nos caminhos do Senhor. E em breve está aí o Senhor se manifestando para resgatar a sua noiva. Amém, queridos? Amém, Jesus. Amém, queridos? Deus é fiel. Eu recebi uma postagem que dizia assim: pássaros criados nas gaiolas acreditam que voar é uma doença. Deus está te convidando para voar alto. Amém. E voar não é doença, é liberdade em Deus. Glória a Deus Deus. nunca nos chamou para sermos prisioneiros, mas livres no seu amor. Hoje é um dia de gratidão, amém? Nós vamos cantar mais um cântico, depois vamos passar para o batismo. Logo após esse cântico, o pessoal que vai batizar vai pegar a bata ali e vão para ali.